Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos do iceberg de acidentes aéreos. Nessa primeira parte, eu resolvi incluir pessoas famosas que infelizmente se foram. Deixem um like no vídeo e comentem se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, que assim eu continuo produzindo mais partes. Também quero deixar um abraço para o Lito, do canal Aviões e Músicas, que faz vídeos muito bem produzidos e explicados sobre esse tipo de assunto. Vale a pena conferir o canal dele. Lynyrd Skynyrd é uma banda americana de rock que foi formada em Jacksonville, na Flórida, em 1964. A banda ganhou muito destaque na década de 70, pelo seu som que combina elementos do rock, country e blues. Em 1977, a banda decidiu trocar o ônibus de viagem por um pequeno avião modelo Convair 240, fabricado em 1947. O avião, que foi apelidado de Freebird, facilitaria muito as viagens para uma turnê que seria movimentada. Ao viajar para fazer um show, o avião apresentou problemas e começou a perder altitude. Ele ficou sem combustível e começou a cair rapidamente. A tragédia resultou na morte de 3 membros da banda: o vocalista Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Gaines e a vocalista de apoio Cassie Gaines. Além disso, o piloto e o copiloto também perderam a vida. Outros membros da banda sofreram ferimentos graves. O acidente foi atribuído a uma série de fatores, incluindo um erro de cálculo na quantidade de combustível, uma falha de comunicação entre a equipe e um mau tempo. Dias antes do voo, a banda Aerosmith ia voar com eles, mas acabou desistindo ao inspecionar a aeronave. Marília Mendonça foi uma cantora e compositora de música sertaneja nascida em Goiás. Ela se tornou uma das artistas mais populares do gênero. No dia 5 de novembro de 2021, ela embarcou em um táxi aéreo em Goiânia, com destino a Caratinga, interior de Minas Gerais, onde faria um show. O avião, um bimotor Beech Aircraft, caiu após bater em uma torre de distribuição de energia da CEMIG, a poucos quilômetros de onde faria o pouso. Após a investigação, foi constatado que o avião caiu por conta de um erro do piloto, e todas as 5 pessoas que estavam a bordo perderam a vida. Gabriel Diniz foi um cantor e compositor de forró e sertanejo, mais conhecido pela música Jennifer. Em 27 de maio de 2019, após fazer um show na Bahia, ele seguiu com destino a Alagoas. O avião, um Piper PA-28, caiu em um mangue em Sergipe, e as 3 pessoas a bordo perderam a vida. Segundo investigações, o acidente aconteceu devido à baixa altitude, condições de tempo adversas e imprudência do piloto. Além disso, o avião fazia táxi aéreo ilegal e não podia fazer o transporte remunerado de pessoas. Eu realmente não sei o que eu estava fazendo em 2019, porque eu não lembro desse acidente. Stevie Ray Vaughan foi um renomado guitarrista e cantor de blues norte-americano. Ele é considerado uma das figuras mais influentes do cenário do rock e do blues. No dia 27 de agosto de 1990, após um show, ele pegou carona em um helicóptero com alguns membros da equipe do Eric Clapton. Por conta do céu extremamente nublado e da forte névoa, o helicóptero virou para o lado errado e foi em direção a uma pista artificial de esqui, e não houve sobreviventes. Em 28 de novembro de 2016, o time de futebol chapecoense estava a caminho de Medellín, na Colômbia, para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O avião caiu em uma região de difícil acesso, chamada Cerro El Gordo. Investigações indicaram que o avião, um Avro, operado pela companhia aérea boliviana Lamia, estava sem combustível na hora do acidente. A autonomia do avião é de cerca de 3.000 quilômetros e a distância do trajeto era de 2.975 quilômetros. A falta de planejamento do combustível foi apontada como a principal causa do acidente. Célia Monastério, que revisou e autorizou o voo, chegou a ser presa após ficar um tempo foragida, mas foi logo solta. De 77 pessoas, apenas 6 sobreviveram. É o maior acidente com uma delegação esportiva na história. Olha, tudo bem que o ser humano é falho e as pessoas erram, mas tem coisa que não dá para errar. Tem que ter a revisão da revisão.
Emiliano Sala foi um jogador de futebol argentino que jogava de atacante. Em janeiro de 2019, foi anunciado pelo Cardiff City como a contratação mais cara da história do clube galês, que desembolsou 15 milhões de libras, um pouco mais de 70 milhões de reais. Enquanto fazia justamente o percurso para o seu novo clube, o avião em que estava desapareceu no Canal da Mancha, no dia 21 de janeiro. O modelo do avião era um Piper Malibu que iria perder a validade em 2020, e dentro da aeronave estava só o jogador e o piloto, David Ibbotson. Apesar de uma idade considerável de 60 anos, o piloto não era experiente e confessou estar um pouco enferrujado antes de viajar. Minutos antes de decolar, o jogador enviou um áudio falando que o avião estava caindo aos pedaços e que se em 1h30 não tiverem notícias dele, já sabem. I'm sort of like mid-channel, bang. I picked a footballer up from Cardiff. He's just been brought from Nantes. Normally I have my life jacket sitting between my seats, but tomorrow we're wearing the life jacket, that's for sure. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por cair a pedaço. Após 13 dias de buscas, o avião foi encontrado com o corpo do jogador. Aaliyah foi uma artista estadunidense conhecida como a princesa do R&B. Em 22 de agosto de 2001, a jovem partiu para as Bahamas para gravar o clipe de Rock the Boat, que seria lançado como o próximo single da cantora. Após finalizarem as gravações mais cedo, a Aaliyah e sua equipe decidiram voltar para a Flórida. O avião designado para essa volta era menor do que o da viagem de ida, só que a equipe era a mesma e os equipamentos eram os mesmos. O avião, então, que estava sobrecarregado, caiu e pegou fogo pouco tempo depois da decolagem. O piloto estava sob influência de substâncias no momento do voo e também falsificou a sua licença, adicionando horas extras de voo. Todas as 9 pessoas a bordo perderam a vida. Buddy Holly foi um influente guitarrista, cantor e compositor estadunidense, pioneiro do rock. Após um show, ele e mais 2 músicos, Rich Valens, que fez a música La Bamba, e The Big Popper, cansados das longas e desgastantes viagens de ônibus, optam por ir ao próximo show em um avião fretado, pilotado por Roger Patterson. Porém, minutos após a decolagem, o avião caiu em um milharal. Investigações concluíram que o acidente ocorreu por conta do mau tempo e erro humano. Esse acidente ficou conhecido como o dia que a música morreu. Rocky Marciano foi um lutador de boxe estadunidense que se aposentou invicto, com 49 vitórias. Em 31 de agosto de 1969, ele era passageiro de um avião particular, um Cessna 172. Era noite e o tempo estava bem ruim. O piloto Glenn Bells tinha 231 horas de voo, mas apenas 35 à noite. O Bells tentou pousar o avião, mas atingiu uma árvore a 3 km da pista. Todas as 3 pessoas a bordo perderam a vida. Ricardo Eugênio Boechat foi um jornalista brasileiro que já esteve presente nos principais jornais do país. No dia 11 de fevereiro de 2019, após participar de um evento em Campinas, ele estava voltando para São Paulo de helicóptero, uma distância de aproximadamente 100 km. Testemunhas informaram que o helicóptero estava com baixa altitude e tentou fazer um pouso forçado na rodovia, só que colidiu com um caminhão e pegou fogo. Segundo investigações, a negligência com a manutenção e erros do piloto causaram o acidente. Boechat e o piloto, Ronaldo Quatrucci, não sobreviveram. Fernando Lúcio da Costa, mais conhecido como Fernandão, foi jogador de futebol, ídolo do Goiás e internacional. No dia 7 de junho de 2014, ele estava com mais 3 amigos em um helicóptero, que acabou caindo. Todas as 5 pessoas perderam a vida. Fernandão foi o único que chegou a ser resgatado com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo investigações, o piloto não tinha habilitação para voar à noite e também estendeu a jornada de trabalho. Kobe Bryant foi um jogador de basquete considerado um dos melhores da história. Por volta das 9 da manhã do dia 26 de janeiro de 2020, ele, sua filha Gianna e outras 7 pessoas estavam viajando de helicóptero. 40 minutos depois, o helicóptero caiu em uma região montanhosa da Califórnia e pegou fogo logo em seguida. Todas as 9 pessoas perderam a vida no impacto. O piloto estava desorientado
com as nuvens e com a névoa e se recusou a esperar em um aeroporto local até que o mau tempo passasse. Não havia sinais de falha mecânica, só que o helicóptero não estava equipado com uma caixa preta. Portanto, a causa do acidente não pôde ser determinada. Provavelmente foi o mau tempo e erro do piloto, infelizmente. Mamonas Assassinas foi uma banda de rock cômico, formada em Guarulhos em 1995. No dia 2 de março de 96, após um show em Brasília, o jatinho em que viajavam, um Learjet, se chocou contra a Serra da Cantareira. Entre os fatores que contribuíram para a causa do acidente foi a tripulação, que estava extremamente cansada após uma longa jornada de trabalho, e a baixa visibilidade. E o difícil acesso ao local prejudicou bastante as buscas, que só pôde ser feita na manhã seguinte. Infelizmente, não houveram sobreviventes. A banda esteve em atividade por poucos meses, mas até hoje ela é celebrada e influencia o rock nacional. E o humor deles era único. Eles faziam piada com tudo, até mesmo com a aviação. E aí, brother? Beleza? Joinha. Você não vai derrubar a gente não hoje, não? Pode ficar cegado que não. Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugamos, ele vai cair. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. O Milagre dos Andes refere-se a um evento que aconteceu quando um avião que transportava uma equipe de rugby e seus familiares caiu nos Andes. A aeronave, um Fairchild, estava voando para Santiago, no Chile, quando enfrentou más condições meteorológicas e colidiu com as montanhas em 13 de outubro de 1972. Aproximadamente um quarto dos passageiros perderam a vida imediatamente após a queda. Outros sucumbiram devido ao frio e aos ferimentos. Havia quase nenhuma fonte de calor e pouco alimento. Diante da fome e das notícias reportadas de que as buscas haviam sido abandonadas, os sobreviventes recorreram ao canibalismo. Eles se alimentavam da carne das pessoas que não sobreviveram, que ficou preservada na neve. Após mais de 2 meses isolados na montanha, 2 dos sobreviventes caminharam por 10 dias na Cordilheira dos Andes, até encontrarem ajuda. 16 pessoas foram salvas. O voo Varig 820 foi um voo da companhia brasileira Varig, com rota do Rio de Janeiro até Londres. Em 1973, o avião fez um pouso forçado em uma plantação de cebolas, porque tinha uma fumaça no meio da cabine. A fumaça foi provocada por um incêndio que começou em um dos banheiros do fundo. O fogo, a fumaça e o pouso forçado tiraram a vida de 123 pessoas. A causa mais provável do acidente foi uma ponta de cigarro acesa que foi jogada na lixeira dos banheiros. Naquela época, era possível fumar nos aviões. Uma loucura, né? 11 pessoas sobreviveram, 10 tripulantes e apenas um passageiro, Ricardo Trajano. Eu já vi algumas entrevistas desse cara e recomendo, vale a pena, o papo dele é muito interessante. O piloto, um dos sobreviventes, era Gilberto Araújo da Silva. Guardem esse nome. O voo Varig 967 foi um voo comercial de carga que tinha 6 tripulantes e desapareceu em 1979. O avião cargueiro Boeing 707 decolou do Japão na noite de 30 de janeiro e iria fazer uma escala nos Estados Unidos. Cerca de 30 minutos após a decolagem, o avião desapareceu sobre o Oceano Pacífico. Nenhum sinal da queda jamais foi encontrado. Várias teorias conspiratórias tentam explicar o desaparecimento. A hipótese mais plausível é: logo após a decolagem, já com o avião atingindo uma velocidade considerável, houve uma despressurização lenta na cabine, o que sufocou os pilotos. O avião, então, voou por muitos quilômetros com a ajuda do piloto automático, e quando acabou o combustível, caiu no mar, em um local muito longe dos locais da busca. Portanto, nenhum destroço foi encontrado, porque provavelmente está no fundo do Oceano Pacífico. Adivinhem quem é o piloto? Pois é, Gilberto Araújo da Silva. Esse também é um dos casos raríssimos da aviação em que um piloto se envolve em 2 acidentes com vítimas fatais. O voo 587 da American Airlines foi um voo comercial com saída dos Estados Unidos e destino na República Dominicana. Em 12 de novembro de 2001, o avião que fazia a rota, um Airbus,
caiu em Nova York logo após a decolagem. Após enfrentar uma turbulência, o copiloto exagerou na força nos controles do leme e o quebrou. Isso fez com que o avião despencasse. Ao todo, 265 pessoas perderam a vida, todas as 260 a bordo e mais 5 pessoas no solo. É importante notar essa data, né? 12 de novembro de 2001, poucos meses depois de outro acidente que eu falarei mais para frente, provavelmente no próximo vídeo. Então, inicialmente, as autoridades entraram em pânico, achando que eram outros ataques, só que investigações confirmaram que foi um erro do copiloto. O voo American Airlines 191 foi um voo com saída de Chicago e destino a Los Angeles. A aeronave McDonnell Douglas decolou e, em 1 minuto depois, caiu em um campo perto do aeroporto. Foi determinado que o acidente aconteceu por conta de manutenção imprópria feita pela empresa American Airlines. Ela foi multada e o procedimento de manutenção foi banido. Todos os 258 passageiros e 13 tripulantes não sobreviveram, assim como mais 2 pessoas em solo. É o acidente aéreo único mais mortal da história dos Estados Unidos. O voo 404 da Pakistan International Airlines foi um Fokker F-27 que desapareceu logo após a decolagem, em 25 de agosto de 1989. Um dos pilotos fez uma chamada de rádio de rotina às 7h40 da manhã e depois nunca mais conseguiram contato. Acredita-se que o avião tenha caído no Himalaia, só que os destroços nunca foram encontrados. Todas as 54 pessoas estão perdidas e consideradas sem vida. Em 11 de setembro de 1990, um Boeing 727 da Falset, Peru, desapareceu no Oceano Atlântico, perto do Canadá. O último contato da tripulação foi uma mensagem com um pedido de socorro dizendo que o avião estava sem combustível e estava pronto para aterrissar. O avião estava a centenas de quilômetros fora da rota e o acidente foi atribuído a um erro de planejamento do piloto. É presumido que todas as 16 pessoas a bordo não sobreviveram e a companhia aérea Falset Peru encerrou suas atividades 7 anos depois, por dificuldades financeiras. O voo Ukraine International Airlines 752 foi um voo internacional entre o Irã e a Ucrânia. Em 8 de janeiro de 2020, um Boeing 737 da companhia caiu logo após a decolagem. A principal causa da queda do avião ucraniano foi um míssil antiaéreo que foi disparado provavelmente por engano pelos iranianos. Isso tirou a vida de 176 pessoas. Inicialmente, o governo do Irã negou, só que logo após eles voltaram atrás e admitiram que dispararam por engano. 10 militares iranianos foram condenados. A pena mais alta foi de 10 anos de prisão, que foi para o comandante do sistema de defesa antiaérea. O voo 739 da Flying Tiger Line foi um voo que desapareceu no Oceano Pacífico em 1962. A aeronave, que foi fretada pelos Estados Unidos, estava transportando 96 militares para o Vietnã. Todos os 107 a bordo são considerados sem vida. O desaparecimento do avião provocou uma das maiores buscas aéreas e marítimas da história do Pacífico. É especulado que o desaparecimento do avião foi por conta de alguma sabotagem ou crime, só que faltam provas. O voo Air France 447 era um voo com rota entre o Rio de Janeiro e Paris. Na noite de 31 de maio de 2009, o Airbus A330 caiu no Oceano Atlântico. A investigação inicial foi prejudicada pela falta de testemunhas e rastreamento de radares e a falta das caixas pretas, que foram encontradas somente 2 anos depois. Segundo investigações, a queda aconteceu devido a uma reação inadequada da tripulação após uma perda momentânea de velocidade. As conclusões do relatório final indicaram erros humanos, procedimentos inadequados, falhas técnicas e condições adversas de tempo. Todas as 228 pessoas a bordo perderam a vida. O voo VASP 168 foi uma rota da aviação aérea São Paulo com saída de São Paulo e destino a Fortaleza. Em 8 de junho de 1982, o Boeing 727 se chocou contra a Serra de Aratanha, no estado do Ceará, enquanto fazia aproximação
para pousar no aeroporto. Investigações atribuíram o evento à falha humana. Todos os 137 ocupantes perderam a vida. Pilotos da VASP na época aproveitaram o momento para denunciar as péssimas condições de trabalho, com jornadas absurdas e exaustivas e péssimos salários. O voo TAM 402 foi uma rota entre Caxias do Sul e Recife. Em 31 de outubro de 1996, enquanto decolava de São Paulo, o reversor de empuxo de um dos motores foi acionado, fazendo com que o avião perdesse velocidade e sustentação e caísse na rua. 96 pessoas a bordo e mais 3 no solo perderam a vida. A principal causa do acidente foi uma manutenção inadequada feita pela empresa. O voo Korean Airlines 007 era um avião civil sul-coreano que foi derrubado por jatos interceptadores soviéticos em 1º de setembro de 1983, sobre o mar de Okhotsk, na Rússia. Ao todo, 269 pessoas perderam a vida, incluindo um congressista estadunidense. A União Soviética afirmou que não sabia que o avião era civil e não sabia como tinha entrado no espaço aéreo soviético. Pensou que era uma provocação deliberada dos Estados Unidos. Esse desastre esquentou as relações entre Estados Unidos e União Soviética. Após o incidente, o presidente na época dos Estados Unidos, Ronald Reagan, anunciou que o sistema GPS se tornaria livre para o uso civil, pois o acidente poderia ter sido evitado. Curiosamente, 5 anos antes, outro avião da Coreia do Sul também foi abatido pela União Soviética. O voo 655 da Iran Air foi uma rota internacional entre o Teherã e Dubai. Em 3 de julho de 83, durante a guerra Irã e Iraque, um Airbus foi derrubado por um míssil antiaéreo no Irã. O míssil foi disparado pela Marinha dos Estados Unidos. 290 pessoas, sendo 66 crianças, perderam a vida. O motivo da queda foi disputado entre os dois países. O governo americano emitiu notas de arrependimento pelas perdas, mas nunca se desculpou ou reconheceu irregularidades. O voo 182 da Air India foi um avião que foi destruído enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico perto da Irlanda. Em 23 de junho de 1985, o avião saiu de Toronto com direção a Mumbai. Uma explosão no compartimento de carga causou uma descompressão e 329 pessoas perderam a vida. Um dos passageiros, usando nome e documentos falsos, mandou sua bagagem para o check-in, mas não embarcou. Era uma bomba que não foi detectada. Os principais suspeitos faziam parte de uma organização militante Sikh. A investigação e o processo duraram cerca de 20 anos e foi o julgamento mais caro da história do Canadá. Ao fim, os 2 acusados foram considerados inocentes. O voo Germanwings 9525 foi uma rota comercial internacional entre Barcelona e Düsseldorf. No dia 24 de março de 2015, o avião caiu a 100 km do noroeste de Nice, nos Alpes franceses. Todos os 144 passageiros e 6 membros da equipe perderam a vida. Andreas Lubitz, de 27 anos, o copiloto do avião, foi apontado como o principal responsável pelo acidente, porque ele estava operando de forma deliberada os controles de velocidade e altitude do avião. Ele se trancou sozinho na cabine e se recusou a abrir a porta. Investigações apontaram que ele passou por graves episódios de transtornos mentais antes de se tornar piloto. O voo 990 da Egypt Air era uma rota comercial internacional de Los Angeles para Cairo, a capital do Egito. No dia 31 de novembro de 1999, o Boeing que fazia essa rota caiu no Oceano Atlântico, tirando a vida de todas as 217 pessoas a bordo. A investigação verificou que o copiloto substituto Gamil Al-Batouti desligou o piloto automático e mergulhou o avião deliberadamente, gritando "Eu confio em Deus". Ele esperou o piloto ir ao banheiro para assumir o controle e realizar o ato. Quando o piloto tentou salvar a todos, já era tarde demais. O voo Silk Air 185 era uma rota internacional entre a Indonésia e Singapura. No dia 19 de dezembro de 97, o avião caiu no sul da Sumatra, tirando a vida de 104 pessoas. Em algum momento da viagem, o avião ficou com o nariz empinado para baixo e começou um mergulho vertical.
A investigação concluiu que foi uma queda intencional, visto que o piloto sofria com problemas financeiros na época por conta da crise asiática. E também, 6 meses antes do acidente, ele foi rebaixado de piloto instrutor para piloto normal, porque em um voo ele pousou o avião rápido demais e passageiros passaram mal. Tem outra tese que diz que a causa do acidente foi por conta de problemas no controle do leme, mas para mim tá claro que foi uma queda intencional deliberada causada pelo piloto também. Se não for, foi mal aí. O voo Aeroflot 593 era uma rota que ligava Moscou a Hong Kong. No dia 23 de março de 94, o Airbus, que realizava essa rota, caiu sob condições suspeitas. Uma análise de dados revelou a causa do acidente. Durante aquela viagem, o comandante Yaroslav Kudrinsky levou seus filhos Yana e Eidar para a cabine e simplesmente deixou as crianças manusearem o avião. O filho do comandante fez uma força suficiente para desligar parcialmente o piloto automático. A tripulação russa demorou para entender o que estava acontecendo e quando percebeu já era tarde demais e o avião colidiu com um morro. Esse acidente poderia ter sido facilmente evitado, né? Foi muita responsabilidade do comandante. E o áudio original do momento do acidente pode ser encontrado aqui no YouTube, para quem quiser ouvir. No dia 21 de outubro de 78, o piloto Frederick Valentich, de 20 anos, desapareceu em circunstâncias suspeitas e inexplicadas enquanto pilotava um Cessna sobre o Estreito de Bass. Antes de desaparecer, o Valentich reportou via rádio que uma aeronave não identificada começou a voar em alta velocidade e começou a persegui-lo, e chegou até a pairar sobre ele. O piloto e o avião jamais foram encontrados, e existem algumas teorias. Foi proposto que Valentich encenou seu próprio desaparecimento. A polícia de Melbourne recebeu relatos de uma aeronave leve fazendo um pouso misterioso não muito longe de onde ele estava, e ao mesmo tempo que o desaparecimento de Valentich. Outra explicação proposta é que Valentich ficou desorientado e voou de cabeça para baixo. As luzes que ele pensou ter visto seriam as luzes de sua própria aeronave, refletidas na água. Ele então teria caído nela. E é claro, tem a teoria de que ele foi abduzido por OVNIs. Pediram para ele descrever o avião que estava perseguindo, e a última coisa que ele disse é que não se tratava de um avião. A colisão aérea de Shark Dadri aconteceu em 12 de novembro de 96. Envolveu o voo Saudi Arabian 763 e o Kazakhstan Airlines 1907. As duas aeronaves colidiram no ar perto de Shark Dadri, na Índia, e todas as 349 pessoas e tripulantes perderam a vida. A causa final determinada foi uma falha do piloto da Kazakhstan Airlines, que não seguiu as instruções para aproximação. O acidente também foi apontado devido à turbulência e problemas de comunicação. O voo Gol 1907 foi uma rota comercial doméstica operado pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, utilizando um Boeing 737. Em 29 de setembro de 2006, o avião partiu de Manaus com destino ao Rio de Janeiro. O Legacy 600, um jato executivo, colidiu com um Boeing a uma altura de mais de 11 km. A aeronave da Gol perdeu parte da asa esquerda, fazendo ela perder o controle e caiu na floresta amazônica. Todos os 154 passageiros e tripulantes da Gol perderam a vida após o avião cair em uma mata fechada. O Legacy, apesar de ter sofrido danos graves, conseguiu pousar em segurança com seus 7 passageiros. A investigação concluiu que o acidente foi causado por erro dos pilotos do Legacy e também por falhas no sistema de transponder, que não transmitiu a altitude correta do avião. Eu lembro que os pilotos do Legacy eram americanos e não aconteceu nada com eles, eu acho. Não sei se era para ter acontecido também, judicialmente que eu falo. O voo TAM 3054 foi uma rota utilizando um Airbus saindo de Porto Alegre para Congonhas. Em 17 de julho de 2007, ao tentar pousar na pista em São Paulo, a aeronave não conseguiu frear e acabou ultrapassando os limites da pista e colidindo com um prédio e um posto de gasolina. Todos os 187 passageiros e tripulantes e mais 12 pessoas em solo perderam a vida. Uma investigação concluiu que os pilotos configuraram errado as manetes e também o voo não deveria ter sido autorizado por conta das chuvas. Malaysia Airlines 370 foi uma rota internacional
entre Kuala Lumpur, na Malásia, e Pequim, na China. Na madrugada de 8 de março de 2014, o avião desapareceu enquanto sobrevoava o Golfo da Tailândia, no Mar da China. Até o instante do desaparecimento, a tripulação não havia relatado nenhuma anomalia com o voo. Todas as 239 pessoas seguem desaparecidas e este voo é um dos maiores mistérios da história da aviação. O voo Malaysia Airlines 17 foi uma rota entre Amsterdã e Kuala Lumpur. No dia 17 de julho de 2014, o Boeing, que transportava 283 pessoas e 15 tripulantes, caiu no leste da Ucrânia. Foi o segundo acidente da companhia Malaysia Airlines em menos de 5 meses. Após investigações, foi constatado que o avião foi abatido por um míssil antiaéreo de separatistas pró-Rússia na Ucrânia. Em 2022, 3 réus foram condenados à prisão perpétua. O voo Turkish Airlines 981, também conhecido como desastre aéreo de Ermenonville, ocorreu no dia 3 de março de 1974. A aeronave, um McDonnell Douglas, voava em direção a Londres e caiu em uma floresta perto de Paris. Todas as 346 pessoas perderam a vida. É o acidente mais mortal em solo francês e o segundo mais mortal envolvendo uma aeronave. Segundo investigações, ocorreu uma falha na porta do compartimento de carga, causando uma descompressão explosiva e falha hidráulica. O voo 123 da Japan Airlines era uma rota comercial doméstica de Tóquio para Osaka. Em 12 de agosto de 1985, o Boeing 747 sofreu uma grave falha estrutural e descompressão aos 12 minutos de voo. Os pilotos conseguiram voar com o avião por mais 32 minutos até ele cair no monte Takamagahara. Investigações concluíram que o acidente foi causado por um reparo defeituoso feito por técnicos da Boeing. Quando o reparo defeituoso falhou no ar, arrancou uma grande parte da cauda. Isso fez com que o avião perdesse totalmente o controle. 520 pessoas perderam a vida. É o acidente mais mortal envolvendo somente uma aeronave. O desastre aéreo de Tenerife ocorreu no dia 27 de março de 1977, um domingo, no aeroporto Los Rodeos de Tenerife. 2 Boeings 747 chocaram um contra o outro, tirando a vida de 583 pessoas. É o maior desastre aéreo da história da humanidade. Milagrosamente, 61 pessoas ainda conseguiram sobreviver. Vários fatores foram apontados como causadores do acidente, incluindo sobrecarga abrupta no aeroporto de Tenerife por conta das férias, tempo ruim e erro no controle aéreo. Esse acidente é utilizado amplamente por companhias aéreas como forma de treinar os seus funcionários. No início da manhã de 11 de setembro de 2001, 19 sequestradores assumiram o controle de 4 aviões comerciais. Os grandes aviões da Boeing foram escolhidos intencionalmente porque eram grandes, com voos longos e seriam fortemente impulsionados. Os 4 voos foram: o voo 11 da American Airlines, o avião colidiu com a torre norte do World Trade Center às 8h46 da manhã. O voo 175 da United Airlines, que colidiu com a Torre Sul às 9h03, voo 77 da American Airlines, que colidiu com o Pentágono às 9h36, e o voo 93 da United Airlines, que depois que os passageiros se rebelaram, o avião colidiu com o solo às 10h03. Houve um total de 2.996 vítimas, sendo 246 nos aviões. E chegamos ao final de mais um Iceberg, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigado pela presença mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!